Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para glorificar, exaltar e engrandecer o nome dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então vamos entrar na presença de Deus, vamos agradecer a ele mais uma oportunidade que ele nos dá de estar aqui cultuando ele, de estar agradecendo, buscando a presença dele em nossas vidas. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Também neste momento queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, perdoa, Senhor, aos nossos pecados e nos purifica, Pai, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença este culto e cada vida, cada local que já está participando agora conosco deste culto ao Senhor. Oh, meu Deus, envolve esta vida, esta casa, esta família com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Vai guardando, protegendo, livrando de todos os males. Livra aqueles que estão trabalhando, que estão em deslocamento, aonde quer que esteja este familiar, esta pessoa querida, que esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a direção deste culto ao Teu Espírito Santo, que tudo que seja feito, Pai, neste culto, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu receber aqui mais um irmão. Bom dia, irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí. Glória a Deus, Então estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus e vamos iniciar aqui o culto dessa manhã, pedindo ao nosso irmão Luiz que venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que Deus está dirigindo a ele pelo poder do Espírito Santo. Irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, pastor, bom dia, Amanda, bom dia, Tininha, bom dia, Miguel. Eu saúdo, bom dia a todos que estão nos acompanhando no simultâneo e a todos que vão nos acompanhar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo para compartilhar a palavra. Seremos confrontados com essa palavra que nos edifica, mostra os nossos erros, que mostra quem nós somos na nossa essência e nos repreende e nos ensina, às vezes até de forma dolorosa, e que nos edifica também e principalmente que nos salva. Então eu trouxe hoje para os irmãos na segunda carta de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, os versículos 1 ao 15. Segundo livro de Samuel, os versículos do capítulo 12, os versículos de 1 ao 15. Vamos nos concentrar, nos afastar das coisas
do mundo, vamos nos concentrar na palavra. O culto a Deus, ele é racional. Então, vamos nos concentrar nisso, e que nem Marta e Maria, né? E Marta foi reclamar com Jesus que ela não estava fazendo os afazeres da casa, e estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, mesmo estando aqui, todos assistindo, vamos concentrar os nossos pensamentos na palavra, porque Deus, independente do que nós achamos que escolhemos, na verdade quem escolheu o Espírito Santo, e essa palavra tem um propósito para cada um de nós. Então vamos começar a leitura. Na minha Bíblia, está aqui, no capítulo 2. Natã, o profeta Natã, repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa de mundo, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: não será como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se tudo isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas e em plena luz deste sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho
que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Só em ler eu já fico triste. Nós temos que ver que isso já nos mostra a nossa natureza pecaminosa, ingrata, inconstante, que também era a mesma coisa que acontecia com o rei Davi. Então vamos lá, eu vou dar alguns saltos aqui. O profeta Natã faz uma parábola para o rei Davi enfurecer. Ele fala, em outras palavras, por quê? Porque o pecado nos pega, a cobiça do Davi, o desejo forte do Davi. Eu já vi várias pregações em que o povo estava em guerra. E por que o Davi ficou no palácio? Como falou aqui, como também falou daqui, Deus praticamente deu tudo para Davi. E é difícil, às vezes, para nós não nos ensoberbecemos quando Deus nos enche de bênção. Nós nos achamos a última bolacha da lata e passamos a relativizar a Deus. E isso é péssimo. É por isso que muitas pessoas, às vezes, têm aquela vida, às vezes, ali na medida, a vida inteira, assim, na medida, porque se tivesse, ia ser uma pessoa que ia sair da igreja, ia abandonar a Deus, ia ser um caos, ia ser uma tristeza. Mas eu quero realçar uma coisa aqui, que mesmo Davi, sem sendo Deus, ele disse assim: quando ele entendeu a história quando ele entendeu a história, o que aconteceu? Davi falou assim: tão certo como diz o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, Davi devia ser morto. E é isso, por isso que tem o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Irmão, nós não precisamos ser reis de Israel. Nós temos a nossa própria vida, as nossas próprias responsabilidades. Podemos não ter nada nessa vida, mas nós temos a nós mesmos e podemos ser muito ruins ao próximo, mesmo sem termos nada, poder algum. Então, aquele que cuide, aquele que pensa que está de pé, que cuide para que não caia. Precisamos viver em vigilância, precisamos estar sempre na igreja, humildemente, sabendo da nossa condição de pecadores, de pessoas que nós não valemos o pão que nós comemos. E o Senhor Jesus veio para nos salvar. Irmãos, precisamos ter sempre essa noção. Precisamos. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui cultuando a Deus, porque apesar de tudo isso, de toda essa coisa, toda essa morte que está em nós, todos os nossos pensamentos, mesmo assim Deus nos ama e nos enviou Jesus. Então nós estamos aqui com a consciência de que somos pecadores, que deveríamos estar mortos, e mesmo assim Jesus nos salvou. Nós fomos chamados e escolhidos. É a mesma coisa. É como se Deus nos tivesse dado Judá e Israel. Deus nos deu tudo, que é a nossa salvação. Precisamos sempre, é o que há de mais valor nessa vida, é a nossa ida para a eternidade. Precisamos estar sempre na igreja, ouvindo a palavra, nos lembrando da grande graça de Deus e de quem nós somos. Eu vou tentar continuar um pouco mais, mas eu acho que o principal
da mensagem eu já passei. Mas saibam, todo o nosso pecado tem consequência. Tudo que nós fazemos de errado tem consequência. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Precisamos entender. O rei Davi, que tinha que estar lá na batalha com os seus homens, resolveu descansar no palácio. Entendeu? Cabeça vazia, né? Isso é lugar para o diabo ocupar. Ele tinha que estar lutando, ele tinha que estar preocupado com os destinos da nação que Deus deu a ele. Ele se esqueceu de todo o sofrimento que ele passou, de toda a lealdade que ele teve. Entendeu? Simplesmente ele, com a atitude dele, propiciou que todos os inimigos blasfemassem contra Deus. É esse aí o homem de Deus? É esse aí o homem que vive na igreja, que varre a igreja, que limpa o banheiro, não sei o que lá? Esse é o crente que está no mundo fazendo as mesmas besteiras? Foi isso que Davi fez, e isso é o que nós fazemos. Então precisamos estar aos pés de Cristo todo dia em oração. Precisamos entender isso. E eu quero arrematar dizendo assim, o versículo 15, que eu acho ótimo. Então Natan foi para a sua casa. Meu irmão, acabou o culto, acabou o seu trabalho, vai para casa, vai cuidar da sua família, entendeu? Acabou a missão que Deus te deu, vai para casa. Não fica cheio de 9 horas, entendeu? Saiba a hora de parar e ir para casa, você já tem muita coisa para resolver na sua vida. Pastor Aguilar, desculpe aí, eu me estendi demais e tudo que eu planejei eu não preguei. Obrigado aí pela oportunidade. Devolvo a palavra para o Deus que for fazer as suas correções e o que for necessário. Obrigado. Glória a Deus aí. Palavra muito importante para nós aí. Só realçar, né, a questão da vigilância, né, que o irmão Luiz colocou aí. Davi não vigiou, né, na verdade, quando estava todo mundo na guerra, ele foi ali para o terraço ficar observando lá a mulher do outro que estava na guerra, né, por ele, que era o rei ali, por Israel, por ele, né, por Deus e por ele, e acabou então cometendo o pecado do adultério. E depois aí a Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo, né, e depois ele, para encobrir o pecado do adultério, ele providencia, né, a morte de Urias, pedindo a Joabe que coloque ele na frente da batalha mais perigosa para que ele morresse. Então é triste, né, o que o pecado faz com o homem segundo o coração de Deus. E o Luiz falou, o irmão Luiz falou uma coisa muito importante para a gente, que é essa questão do testemunho, né, que nós estamos dando. Então o homem que está varrendo a igreja, o homem que está cuidando da igreja, o obreiro, o pastor, ou aquele irmão que sempre tem uma palavra, né, do Senhor para trazer, e de repente ele, né, acaba caindo. E ele não cai num processo imediato. Ninguém cai assim, eu estava passando e de repente eu olhei para aquela pessoa, né, e aí eu senti uma atração irresistível por ela e aí eu caí. Não é assim que as coisas acontecem, né? Essa coisa ela vem sendo trabalhada por muito tempo na mente da pessoa, que vai aos poucos se afastando de Deus. Então é aquele negócio, tu vai ao culto para adorar a Deus, você sai do culto e vai para a sua casa, né? Nós não precisamos dar oportunidade para que venhamos cair, fazer que não Davi. Ele deu oportunidade ao ficar em casa, ao ficar no terraço, ao ficar observando coisas que com certeza ele não deveria ter ficado observando ali, e não vigiou e caiu. Então, como o João Luiz colocou muito bem, né, para a gente finalizar, colocou tudo que tinha que colocar sobre essa palavra, né? Aquele que está de pé, ou que pensa que está de pé, né? Pensa, né?
cuide para que não caia. Não fica apontando os erros dos outros, não. Vamos cada um cuidar de nós mesmos, né? Ajudar os outros sempre, mas não apontar erro, né? Então a gente vê muitas vezes a pessoa apontando erro. E uma vez a questão do exemplo foi muito legal isso aí, que a gente está vivendo um tempo, né? Que as pessoas têm um prazer muito grande em acusar igrejas, né? Em acusar irmãos, em acusar pastores, né? Elas têm um prazer, a gente vê isso aí por todo canto, né? E muitas dessas pessoas sequer conhecem a Deus. Algumas sequer já pisaram numa igreja, né? É um movimento mesmo para afastar as pessoas de Deus, porque estamos vivendo aqueles tempos, começando aqueles tempos, né? Difíceis, que o Senhor Jesus ele falou. Então, o que o irmão Luiz trouxe para a gente aqui é muito bom, na questão de que você não se deixe levar por estas coisas. Você não está servindo ao Senhor Jesus pela sua igreja, pelo seu pastor ou pelos irmãos que estão lá. Você está servindo ao Senhor Jesus, eu estou servindo ao Senhor Jesus, porque Ele nos salvou. Por isso que nós servimos a Ele. Porque se tem falhas na igreja, é por causa da nossa humanidade. E nós precisamos entender, porque nós também somos falhos. E não deixar que as pessoas fiquem aí manipulando, né? Tentando afastar as pessoas de Deus para tirar, Deus sabe lá quais tipos de proveito, né? Quais tipos de proveito. A gente deve pensar o que a pessoa está querendo com essa mensagem, aonde ela quer chegar com isso, e não ficar sendo levados como meninos ao vento de qualquer doutrina, de todas as coisas que as pessoas vêm falando por aí. Então, o irmão Luiz é uma mensagem muito objetiva e de uma profundidade tremenda para a gente pensar a nossa vida cristã. Havia um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele passou aquela vergonha tremenda, né? E consequência, filho matando filho, o irmão estuprando irmã, uma coisa terrível viveu ali Davi por conta daquele pecado. Não pensa que Deus passou a mão na cabeça de Davi, não, que ele sofreu bastante, né? Deus teve misericórdia, como Ele tem de nós, mas ele sofreu as consequências daquele pecado. Então, o melhor lugar para a gente estar em relação ao pecado é longe, muito longe, é fugir dele, né? Procurar sempre fugir dele. Que Deus continue usando o irmão cada vez mais aí, né? Abençoe a sua vida, tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da responsabilidade do irmão, em nome do Senhor Jesus, e que o irmão esteja sempre aí sendo iluminado pelo Espírito Santo para trazer essas palavras aí que venham nos fortalecer, venham dar recursos para que nós possamos usar no nosso dia a dia. Muito obrigado, irmão Luiz, que Deus te abençoe, a paz do Senhor aí. E eu quero saber se tem mais algum irmão que queira falar alguma coisa aqui hoje para a igreja, se Deus está compartilhando, é só falar aí que a gente dá esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então tá. O irmão Miguel quer falar? Eu vou tentar trazer só um versículo que está em Isaías 49, 23b. Isaías 49, 23b. Que diz: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então, se você adotar a visão de Deus, não ficará decepcionado. Nem eu, nem você, nem ninguém. Quando a gente planeja algo e as nossas expectativas, né, sobre situações, pessoas que não são atendidas, nós como humanos, né, a gente tem o sentimento de que a frustração é real, né? Então a gente fica frustrado. Então o que a gente deve fazer com isso? Que a gente criou essa sensação de tristeza, quando o mundo parece que vai cair, né? O que a gente tem que fazer? Deus, né? Deus é a resposta. Na vida com Deus, o que a gente precisa fazer? Dar crédito aos conselhos da palavra de Deus e ter a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, que está sempre pronto para nos dirigir e nos avisar sobre armadilhas que trarão prejuízos mais à frente. Lidar com as frustrações, não valorizando-as mais do que a palavra de Deus, que é a nossa fonte de esperança.
Então, apesar de acontecerem essas coisas desagradáveis na nossa vida, né, sempre há alguma, né, então a gente tem que enxergar ou pelo lado natural ou pela visão de Deus. Né? Tem acreditado, né? Se a vida te der limões, faça limonada. Né? Então Deus está interessado mesmo na nossa transformação interior. Né? Por isso a gente não deve ficar preso ao que nos frustrou. Né? O sentimento de frustração é maléfico. Né? Ele nos deixa amargo, triste e nos afasta de Deus. Né? Então o convite de Deus hoje para a igreja é esse, né? Enxergue os desafios e as situações problemáticas como grandes oportunidades para o seu crescimento. Né? Então, desde já, nós temos essa visão de Deus, que é sempre capaz de gerar nos nossos corações o refrigério, descanso e a alegria que nós precisamos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém. Graças a Deus. É muito boa aí essa palavra, né? Que ela vai trazer esperança, né? Aquela pessoa que está passando aí por uma dificuldade, uma luta, né? Uma situação difícil, e se ela realmente colocar a sua esperança em Deus, né? Ela não vai ser decepcionada, ela não vai ser envergonhada, qual seja a resposta que Deus dará a ela, porque a sua esperança ela não vai estar nas coisas desse mundo, mas a sua esperança ela vai estar em Deus. Então, Miguel, o nosso irmão Miguel aí, que Deus continue abençoando o irmão, né? Está iluminando na sua caminhada aí, dando crescimento espiritual, né? E trazendo esses versículos, essa palavra de Deus maravilhosa. A palavra de Deus ela tem poder de curar, a palavra de Deus ela tem poder de consolar, a palavra de Deus ela tem poder de libertar, e principalmente a palavra de Deus, né? Quando a gente manifesta a nossa fé no Senhor Jesus e no arrependimento, né? Dos nossos pecados, a gente arrepende dos nossos pecados, confessamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, ela tem o poder para nos salvar. Então, que o Deus continue abençoando aí também com o Miguel, né? Abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e a tudo que Deus aí aprove colocar debaixo da sua responsabilidade aí, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora vamos louvar a esse Deus maravilhoso, que é digno, né, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 400 da harpa cristã. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. E vamos dar continuidade então à palavra de Deus, né? Aqui nesse domingo. Eu convido os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Quando os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou orar a Deus aqui, pedindo que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra,
não seja aquilo que eu quero falar, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas seja o teu Espírito Santo a me iluminar, a me fazer lembrar, a me ensinar, trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui essa passagem, a partir do 1, nós vamos até o 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui nessa passagem, ele vem elucidar uma série de coisas para os seus discípulos que estavam ali junto a ele e também para os seus discípulos que viriam estar como nós estamos aqui hoje. Então, muito importante, né? Primeira coisa que ele já faz é acalmar o coração. Ele, quando diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Muitas pessoas aí não acreditam em Deus ou têm aí uma fé ineficiente, alguma coisa que nada pode fazer por elas, e isso traz uma perturbação, uma inquietação, né? Uma ansiedade, um desespero, uma depressão, porque quando essa pessoa começa a pensar no que vai acontecer a ela quando morrer, quando deixar essa terra, ela pode entrar num desespero, né? Principalmente se ela está passando por alguma situação difícil na sua saúde, na sua vida, né? Então isso aqui, Jesus ele já começa acalmando. A pessoa que crê em Deus, a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela não vive perturbada, conturbada, deprimida, né? Ansiosa quanto àquilo que vai acontecer na sua eternidade.
ela tem a paz no Senhor Jesus no seu coração, ela tem a certeza, a convicção daquilo que vai acontecer. Por isso que a primeira coisa é que a nossa esperança, ela deve estar depositada em Deus. Nós devemos crer nesse Deus maravilhoso. E depois ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, como o Senhor Jesus está falando aqui, é lógico que ele está falando do céu, né? Ele está falando uma linguagem que o ser humano ele pode assimilar. Só que ele começa a falar em céu e nas coisas que tem no céu. Até nós aqui, com toda a tecnologia que temos hoje, não entenderíamos realmente o que o Senhor Jesus estaria falando. Imagine eles naquela época com as maiores limitações, também não tinham compreensão. Mas o Senhor Jesus não está falando de moradas, como a gente conhece aqui na terra, né? Apartamentos, casas, né? Essas coisas não. O Senhor Jesus está falando do céu, do nosso lar espiritual, do nosso lugar eterno. É isso que ele está mostrando para nós. E ele diz que vai preparar o lugar. Então Jesus, a gente fala sempre sobre isso aqui, né? Numa linguagem que também nós podemos entender. O Senhor Jesus, ele é o protótipo, ele é o primeiro daqueles que foi transformado e recebeu um corpo glorioso. Ele é Deus, mas ele também tem a natureza humana. Ele tem até hoje, tá, irmãos? Ele não ficou preso naquela coisa, ele não morreu, não ficou naquela sepultura, não. A gente vê aquele Jesus na cruz, aquela cara sofrida, né? O pessoal bota em alguns lugares, não, já foi. Ele foi lá para a sepultura, e da sepultura ele levantou, foi ressuscitado. Então ele é o protótipo. É isso que está aqui mostrando para nós. O Senhor Jesus, ele é o protótipo, e é esse lugar que está sendo preparado para os seus, né? Então Jesus, ele fala aqui no 4 uma coisa que vai deixar o Tomé, né, meio perturbado, né? O Tomé já é meio incrédulo, e Jesus fala isso, né? Ele fala assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E no 5 o Tomé faz um questionamento ao Senhor Jesus. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Amém? O Tomé, ele tinha um problema com a credulidade dele, né? A convicções dele tinham que estar palpáveis. Mas ao mesmo tempo, o Tomé, ele tinha uma coisa positiva. Ele era sincero, né? É melhor você dizer que não está entendendo, né? Que não consegue crer, que não consegue entender, do que você fingir que está entendendo e fingir que está crendo. Então ele abria o coração dele e falava, né, para o Senhor Jesus. E isso para nós também deve servir de uma lição, de um aprendizado. Quando não estiver entendendo, quando não estiver compreendendo, abre o coração e fala com o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas estão vivendo situações na vida em que realmente elas não entendem. Elas falam: puxa, mas eu estou procurando viver da melhor forma possível para agradar a Deus. Estou cortando na minha vida tudo aquilo que em Deus não se agrada. Estou procurando estar na presença de Deus, orar, ler a palavra, né? Mas eu não entendo porque determinadas coisas não mudam na minha vida. Ou às vezes até parece que elas pioram. Então, se você está passando por uma situação na sua vida que você não consegue entender, que você não consegue compreender, fala com Deus. Coloca diante de Deus. Fala que não está entendendo. Não bote Deus contra a parede. Ninguém está falando isso aqui, né? Nunca você vai ouvir falar isso por aqui, até porque Ele é Deus e nós devemos estar completamente submissos a Ele. Mas, na dúvida de alguma coisa, não fique com essa dúvida e nem finja. Fala com Deus. Abre o seu coração. A resposta de Deus, e aqui é do Deus, né? Senhor Jesus, Ele é Deus, vem imediatamente, né? Ele vai dizer aqui imediatamente. No versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele mostra não só o caminho e a verdade e a vida, mas ele mostra que ele está em Deus e Deus está com ele. Depois ele vai esmiuçar um pouquinho mais isso. Então, vem, quer dizer, ao Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E é um mistério que a gente só vai compreender quando estivermos próximos, né, na outra vida. Por enquanto, nessa vida, existem coisas que ainda nos são ocultas. E a própria palavra de Deus diz, em Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas ocultas, elas são para o Senhor nosso Deus. Então não adianta especular, fazer teorias, não vai chegar a lugar nenhum, né? Se Deus não quis revelar isso para nós agora, então vamos ter paciência e aguardar o momento em que Ele, que lhe aprouver a Ele, se for aí da vontade dEle, vier revelar para nós, que eu acredito que não será aqui nessa terra, mas é importante a gente entender isso aí. Então, gente, quando Jesus ele fala o caminho, a verdade, a vida, ele usa um pronome definido, né? Mostrando que não existe todos os caminhos levam até a Deus, né? Uma frase que a gente escuta muito quando vamos falar do Senhor Jesus, e a pessoa quer justificar aquilo que ela acredita falando está aí. Na verdade, o engano é muito grande. O Senhor Jesus, ele fala em João 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Na continuação dessa passagem, ele diz que todos aqueles que vieram depois dele, né, nessa passagem mesmo, são ladrões e salteadores. Então não existe outro caminho. Existe sim o caminho do engano, o caminho da petição, o caminho largo e espaçoso do pode tudo, do vale tudo, né? Da mentira, da roubalheira, da corrupção, do engano, das tramóias, das corrupções, destas coisas que nós estamos vendo acontecer aí, né? E até oficializadas, muitas vezes oficializadas. Isso aí a gente está vendo acontecer aí no mundo todo, né? Em todo mundo. E Jesus já falava disso há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás. Ele dizia que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Pode tudo, em nome do amor, vale tudo. Não vale não. Vai ver que não vale, né? Por quê? Porque a própria palavra de Deus revela. E o próprio sofrimento expresso nessas faces, a própria angústia, ansiedade, depressão, jovens com uma excelente apresentação, com uma boa formação, jovens que tinham tudo para ter um futuro brilhante, se matando por causa de depressão. Sabe essa depressão? Não está faltando dinheiro, tem todas as condições de ter um excelente relacionamento sentimental, tem tudo equilibrado na sua vida, não falta pão, não falta nada. Falta sim, falta o principal, falta Deus. Por isso que essas pessoas fazem isso, é a falta de Deus. Aí você muitas vezes não entende. Até vou deixar aqui uma mensagem que você talvez não entenda. Aquela pessoa que está passando por um processo de depressão, que a depressão também ela pode ser uma coisa física, né? Não só espiritual, mas ela pode ser uma coisa física, que essa pessoa precisa de ajuda e não de condenação. Então, procura ajudar o máximo que puder, né? Sem perturbar ela, né? Buscar ali até um conhecimento profissional, uma ajuda, né, para ela profissional, porque realmente é uma coisa que pode levar a pessoa a fazer loucuras, né? Mas muitas pessoas estão simplesmente deprimidas. Elas têm condições de pagar o médico, o psiquiatra, comprar o remédio, tudo, e continuam, elas não saem, porque é uma coisa espiritual, é a falta de Deus na sua vida, e elas não conseguem entender isso, ou elas não querem. Elas chegaram a um ponto tal
que elas negaram a Deus de tal forma que elas não se voltam para Deus. Então, é importantíssimo isso. Quando o Senhor Jesus bater a porta do nosso coração, é necessário que a gente abra e não resista. Quando o Espírito Santo tocar no coração da pessoa e falar para ela que Jesus quer entrar ali, que Ele quer cear com ela, que Ele quer morar com ela, ela deve abrir ali o coração e deixar Ele entrar. Abra a porta do seu coração e não resista mais ao Senhor Jesus. Então, Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala mais aqui: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, essa questão aqui, essa passagem é muito interessante, porque ela rebate a todas aquelas pessoas que contestam a deidade do Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele está, quem me vê a mim, está tão claro, tão cristalino, né? Está vendo o Pai. Ele tem passagem que diz: eu e o Pai somos um só. Então, aqui nós podemos ver perfeitamente essa deidade, né? Ela está aqui manifesta na terra em forma de homem. Ele voluntariamente ele abdicou nesse momento das suas prerrogativas de Deus, até para que ele pudesse cumprir aquilo que era necessário por nós, mas ele continua sendo Deus desde sempre, porque ele não tem começo e ele também não tem fim. É aquele alfa e ômega que começa lá no primeiro capítulo de Apocalipse e termina também no último capítulo de Apocalipse. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. É o próprio Senhor Jesus. É ele se mostrando aqui e revelando. E o Tomé aqui, ele simboliza não só a pessoa do Tomé, mas ele simboliza todas aquelas pessoas que têm uma dificuldade de entender essa deidade e essa missão do Senhor Jesus. Imagine para quem tem o Espírito Santo, como ele derrama sobre nós, quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós, às vezes, temos dificuldade de entender muitas coisas. Imagine uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Imagine uma pessoa que nunca abriu uma Bíblia. A dificuldade que essa pessoa tem para compreender estas coisas, se não for pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que explique. E o Senhor Jesus, ele não economizava tempo para ensinar aos seus discípulos. E isso serve de exemplo para nós. Nós não devemos economizar tempo na hora que a pessoa está em dúvida e precisa ouvir a palavra. E hoje nós temos a palavra, graças a Deus, pregada de todas as formas, em todos os lugares. Tem como a pessoa ter acesso a essa palavra. E nós devemos estar sempre divulgando a salvação, o Evangelho, porque cada vez mais parece, quanto mais é pregado, quanto mais é falado, mais pessoas também se levantam para resistir à palavra, para levar as pessoas ao engano, à perdição eterna. E muitas dessas pessoas, se elas soubessem o destino eterno que elas estão construindo para elas e para aquelas outras pessoas que elas estão sendo usadas para enganar, talvez elas regredissem nesse caminho. Quem sabe? Só Deus sabe, né? Mas nós, como não sabemos, só Deus sabe, nós devemos pregar para todos, nós devemos falar para todos, com toda a paciência, assim como o Senhor Jesus estava aqui com Felipe, com os seus discípulos, com Tomé, com os seus discípulos, falando sobre isso, explicando estas coisas. Então nós devemos falar assim, as pessoas precisam saber qual é o destino eterno daqueles que partem com o Senhor Jesus e qual é o destino eterno daqueles que vão partir dessa terra sem o Senhor Jesus. Isso é muito importante que seja falado. Aí continuando aqui, não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim,
mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então o Senhor Jesus aqui, ele está falando que as palavras que ele está usando ali é a palavra do próprio Deus, porque ele está em Deus e Deus nele. Então ele está transmitindo diretamente a vontade do Pai, né? Aqui na forma de filho, na forma humana, mas trazendo a vontade do Pai, aquilo que Deus quer, né? É Deus se manifestando da forma humana para trazer para nós o conhecimento dele. Que outro Deus que você tem notícia que fez isso aqui nessa terra? Então, um Deus verdadeiro, né? Não essa picaretagem que aparece aí para enganar as pessoas. Então, um Deus verdadeiro, um Deus que veio aqui e curou, e ressuscitou, e transformou água em vinho, o Deus que foi capaz de morrer numa cruz pelos nossos pecados. Que outro Deus que você conhece? Que outro que veio aqui nessa terra dizendo que era Deus, ou dizendo que era isso, aquilo, outro lá, semideus e tal, e que o túmulo está vazio, que o corpo não está enterrado aí? Quem é esse outro aí? Apresente essa pessoa. Não vai apresentar. Sabe por que você não vai apresentar? Porque ela não existe. Só existe um, o Senhor Jesus. Tão importante a presença dele aqui nessa terra na forma humana, que ele divide o tempo, ele divide época, ele faz uma nova época, ele muda os costumes. E até hoje o cristianismo ele continua ganhando milhões e milhões de almas para o reino de Deus. E vai continuar até o dia que o Senhor Jesus voltar. Muitas almas, graças a Deus, serão salvas. Muitos que ainda não vieram para o Senhor Jesus ainda virão. Tenha calma, tenha paciência, porque a obra de Deus, a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. Cabe a nós o quê? Orar e pregar, né? Fazemos a nossa parte, mas a obra é do Espírito Santo, é Ele que faz. Continuando aqui, irmãos. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí a gente tem que ter cuidado aqui, né? Então, se Jesus andava sobre as águas, né? Então eu vou ser o Aquaman, né? Eu vou andar debaixo do mar, eu vou respirar debaixo do mar, né? Eu vou dar ordem às sereias, os peixes, vem tudo para mim. Jesus não está falando nada disso, né? Não está falando nada disso. Ele está falando dele, do poder dele, e como isso não vai estar mais limitado à sua presença física, uma vez que ele vai nos enviar o Espírito Santo, o Consolador. E então nós poderemos fazer obras maiores em termos de quantidade. Por quê? Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e ele está em todos os lugares. Então, na forma do Espírito Santo, esta obra ela vai ser muito maior. Nós podemos orar, uma está aqui orando no Japão, a outra está orando lá na Inglaterra, a outra está orando lá na França, na África, onde é que a pessoa estiver, ela vai orar, e simultaneamente não há limites para Deus, ele pode responder a todas essas pessoas. É isso que o Senhor Jesus está falando, da abrangência agora desta obra, como essa obra vai ser feita de uma forma mais eficiente, mais numerosa, como ela vai atingir mais pessoas. Nós já vimos que depois que o Senhor Jesus parte, essa obra ela vem se multiplicando séculos após séculos, dia após dia, e será assim até a volta dele, até a vinda do Senhor Jesus. Então, isso que o Senhor Jesus está falando. Então, cuidado, porque falou que tem que fazer obra maior, né? Então eu tenho a obrigação de curar, eu tenho a obrigação, não, quem cura, quem faz milagre, quem opera maravilhas, quem converte, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é crer, orar e buscar,
mas a resposta, ela vem de Deus. E um Deus não é um Deus estafeta, não é um Deus aí subordinado. Faça isso, faça aquilo, se o Senhor não fizer, o Senhor não vai ser meu Deus. Não é esse Deus. É um Deus soberano. É um Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós e que age em nossas vidas não conforme os nossos planos, mas conforme os planos dele. É isso que nós precisamos aí entender, essa submissão, para que a gente possa entender o próximo versículo e não fique maluco aí, doido, querendo fazer coisas que Deus não está falando para a gente fazer, né? Então vamos ler qual é esse próximo versículo? Tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pronto. Aí tem muita gente que pega essa passagem para justificar que você pode pedir qualquer coisa porque Jesus falou que ele ia fazer. E aí a pessoa acaba se frustrando. Deus não faz qualquer coisa. Deus não pode negar a si mesmo. Lembra, ele é soberano. Então, quando a pessoa ela está com o seu Jesus, quando a pessoa está ligada com Deus, quando ela vai pedir alguma coisa a Deus, ela se submete à vontade dele. E quando ela pede alguma coisa que está de acordo com essa vontade, sim, é a vontade de Deus? Sim, ele vai cumprir. Mas quando ela pede uma coisa que contraria essa vontade, Deus não pode negar-se a si mesmo. Então é a gente conhecer princípios básicos de Deus. Então, como que eu posso saber que a minha oração terá condições, tá? Isso não é a garantia, porque isso é a soberania de Deus que opera, terá condições de ser respondida quando ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Então, o que deve ser o propósito do crente, do cristão? É alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Não é o contrário, alinhar a vontade de Deus, né? Não, alinhar a vontade de Deus à sua vontade, e não alinhar a Deus à sua vontade, como muitos têm querido fazer. Vamos fazer dar 7 voltas não sei aonde, vamos levar isso para não sei o que e tal, para tentar mobilizar, manipular a vontade de Deus. E aí existe um fracasso espiritual, um fracasso na fé, porque o homem jamais vai conseguir fazer isso. Deus, ele é soberano e nós devemos se submeter a essa vontade. E quando nós estamos submissos a essa vontade e entendemos aquilo que Deus quer, sim, aí as nossas orações, elas são respondidas. Ele continua aqui: se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, toda oração que é feita no nome do Senhor Jesus, de acordo com a vontade de Deus, ele responde, porque não existe limite. Por quê? É o Espírito Santo, que está aqui, ele deixou o Espírito Santo para fazer esta obra. Então, quando nós pedimos a Deus, quem está operando é o Espírito Santo. E nós pedimos sempre no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um direito. É um direito que ele conquistou por nós. Ele tem o direito. E através dele é que nós usufruímos desse direito. É uma questão legal. É uma questão legal. Mas olha só, ele tem o direito. Não é eu dizer, eu agora determino, eu exijo, vai continuar determinando, exigindo, e não vai acontecer enquanto você não falar: Deus, eu venho suplicar ao Senhor, eu venho me colocar debaixo da sua vontade, faça aquilo que é melhor para a minha vida. Aí pode ser sim, você tem uma boa resposta de Deus. Aí sim, toda vez que alguém se humilhou na Bíblia, toda vez que alguém chegou de joelho diante de Deus,
toda vez que alguém reconheceu as suas fraquezas, seus pecados, as suas deficiências, Deus ele foi e respondeu. Mesmo quando a pessoa às vezes nem estava tão assim com Deus. Quantas vezes Deus não foi lá e respondeu ao rei Acabe, mesmo ele tendo ali cometido várias atrocidades. Claro que depois no final ele teve um final triste, mas toda vez que ele ia lá e se humilhava, Deus respondia a ele, né? Então vamos ter um final alegre, vamos continuar na presença de Deus até o último dia aqui nessa terra, ou até o dia que Jesus quiser nos transformar e levar para a glória. Na certeza do seguinte, eu gosto de falar isso, para trazer paz aí aos corações. Quando você deixar essa terra, quando nós deixarmos essa terra, imediatamente nós estaremos com o Senhor Jesus. No dia que você partir nessa terra, o seu corpo vai estar aqui, aguardando o dia que ele vai ser transformado. Mas isso que faz você pensar, isso que faz você raciocinar, isso que faz você ter a noção de existência aqui nessa terra, vai estar na presença de Deus. Teu espírito e a tua alma estarão na presença de Deus. Você não vai ficar apagado, inconsciente, como muitos dizem por aí, não. Você vai estar na presença de Deus. Quem falou isso para você? Quem falou isso para mim? O Senhor Jesus lá na cruz, quando ele disse para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele fala com João em Apocalipse, as almas dos crentes que estavam debaixo do altar de Deus, cobrando justiça. Então, mostra a consciência daqueles que já partiram, dos irmãos, das irmãs, das pessoas queridas e amadas, familiares que partiram em Cristo. E aí vem a questão da pergunta, e as pessoas que não partiram com Cristo também estão conscientes? A Bíblia não fala de inconsciência após a morte. Aí nós temos o lugar de tormento, não é o inferno não, tá? É o lugar de tormento, lembra? Seio de Abraão e o lugar de tormento. Eles estão, conforme a Bíblia, no lugar de tormento. É um inferno provisório, né? É uma sala VIP, se pode dizer assim, do inferno, quando está esperando ali o julgamento de sofrimento, tá, gente? Já estão sofrendo. Por isso, não queira estar distante de Deus no dia que você partir dessa terra. Não queira estar sem o Senhor Jesus na sua vida. Abra mão de tudo se preciso for, mas nunca abra mão do Senhor Jesus. Nunca abra mão da sua salvação. E finalizando aqui, já que a gente falou no amor, né? Só esse é pouco de falar de amor. Olha o que Jesus fala sobre o amor no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não existe amor aonde existe rebeldia contra Deus. Não existe. Pode acreditar. O verdadeiro amor se manifesta na gratidão, e a gratidão se manifesta na obediência. Então a pessoa ingrata e rebelde, ela não tem amor. É só você observar o que está acontecendo na terra. Então é ingratidão, é rebeldia, é desobediência, e as pessoas pregam isso. Você deve ser rebelde, você deve obedecer para quê? Né? Você deve contestar até aquilo que não tem como ser contestado, né? 2 mais 2 é 4. Por quê? Então pega aí 2 bananas, pega mais 2 e conta e dá 5 lá, mostra, né? Então, tem coisas que realmente as pessoas pensam que vão entrar no céu de qualquer maneira, sem obedecer a Deus, sem ter relacionamento com Ele. Não, basta eu crer no Senhor Jesus e eu serei salvo. Sim. O nosso irmão Tiago, ele disse: mostre a sua fé sem as obras. Em Tiago capítulo 2, na carta ao Tiago, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mostre a sua fé sem as obras aí. Nós estamos vendo aí um monte de pessoas
vazias de Deus e falando daquilo que não conhecem. Muitos até nem têm qualquer tipo de relacionamento com Ele, apenas para levar algum tipo de vantagem. Não. Vamos ter um relacionamento profundo com Deus, com o Senhor Jesus. Vamos ter a certeza que o Senhor Jesus, Ele salva, que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele está preparando essas moradas para nós lá no céu. Vamos ter a certeza que Ele está no Pai e que o Pai está nele e que aquele que está nele também está no Pai e que o Espírito Santo que habita em nós, Ele é a comprovação destas coisas. Nós devemos estar certos disso, independente das circunstâncias, independente do momento em que nós estamos vivendo em nossas vidas agora, porque tudo aqui é passageiro, mas aquele que crê no Senhor, como a palavra do Senhor, permanecerá para sempre. Que Deus tenha falado ao seu coração, tenha aí consolado, tenha trazido aí elucidações de dúvidas que você está tendo no relacionamento com Ele, e principalmente que Ele abençoe a sua vida através dessa palavra. E eu coloco então essa palavra aí à disposição do nosso irmão Luiz, para que ele venha aí trazer as considerações de acordo com o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu gostaria só de realçar uma coisa que eu não entendia bem, só com o tempo, né, e só com ouvindo outras pregações e esclarecimento, é que eu entendi, porque nós temos que entender que nós já nascemos e recebemos a cultura cristã. O povo judeu, quando Jesus chega e fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim fora, eu vou me permitir, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos faz. Aí é isso que nós temos que entender. Nós já nascemos cristãos. O que acontece? O povo judeu, todas as promessas que foram feitas, em primeiro lugar, era Deus. O Deus, para eles, não tinha três pessoas, tinha apenas que seria mandado, não é isso, o enviado, o Messias, mas não falava em filho, não existia a pessoa do filho, não existia a pessoa do Espírito Santo. Então, e como o povo judeu foi criado segundo uma lei rígida, que ele não conseguia cumprir e que eles resolveram, por rebeldia no coração, substituir por outras regras para tentarem se justificar diante de Deus. Mas afora isso, as promessas eram o quê? A terra que mana leite e mel. Era tudo terreno, era tudo aqui, físico. A rejeição de Jesus, o principal motivo foi mostrar ao povo dele que ele era pecador e a impotência deles se salvarem a si mesmo. E Jesus, ele nada errou, ele cumpriu a lei integralmente, que eles não conseguiam cumprir, porque nada acharam de errado nele, e por isso o mataram. Quando Jesus vem e diz, ele começa a falar do reino de Deus.
ele começa mais adiante, não é? Quando vem o livro Atos dos Apóstolos, e o apóstolo Paulo começa a trazer a doutrina que até então Jesus estava, comunicando, falando, olha, eu não sou daqui, o meu lugar não é esse. Eles não entendiam, porque estava todo mundo na terra. As promessas eram todas aqui. Eles iriam derrubar, não é, Roma. Eles iriam ser o rei da cocada preta aqui. Então, eles não entendiam como nós temos a facilidade de entender que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. E eles não têm, por pura rebeldia. Então, isso é uma coisa muito interessante, que a gente fica, mas cara, mas nós já nascemos sabendo que Deus é triuno, tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, para nós, essa reação dos apóstolos aqui, ela nos confunde, ela não encaixa, mas aqueles caras, estavam com Jesus do lado, e daí? Eles não tinham noção, eles não enxergavam, não adianta. E, por fim, sem me alongar, pastor, eu queria falar, assim, foi muito bom esse esclarecimento quando o senhor trouxe, a respeito, aqui, ó, e outras obras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Ou seja, como o senhor explicou perfeitamente, Jesus, naquela época, estava limitado às pessoas chegarem a ele, não é? Ele caminhava, né? Tem várias curas assim, né? Que veio a pessoa, vai lá, por favor, vamos lá curar minha filha. Aí ele falou, não, meu servo, eu não sou digno nem que tu entres, basta uma palavra tua. Jesus tinha poder para tudo, mas as pessoas tinham que chegar a ele. Então, o Espírito Santo, como o senhor falou, não é? Ele pode viabilizar isso através das nossas atitudes, das nossas orações. Então, isso é muito importante, esse esclarecimento. E outra coisa, não adianta, aqui tem como. E outra coisa que o senhor falou também muito importante, né? Eu determino, não existe nada disso. Só vai acontecer isso se nós realmente guardarmos os mandamentos. Quando nós tivermos um coração segundo o coração de Deus, aí sim nós vamos pedir coisas segundo a vontade de Deus. E com certeza elas nos serão concedidas. Não, eu quero ter um avião, eu quero ser um homem rico. Isso aí esquece, não vai acontecer. Mas, então era isso que eu queria realçar, pastor. E o senhor fala aí da minha palavra, essa palavra, ela foi esclarecedora também. Ela foi muito, muito esclarecedora. Então, Deus abençoe o senhor, o seu ministério e todas as coisas que aprove a ele que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado aí pelas palavras e que Deus aí continue abençoando a cada um de nós aí com essa palavra maravilhosa que Ele deixou para nós, né? Ele deixou para que nós tivéssemos a nossa bússola nessa terra e nós devemos usar essa palavra. Gostei da avaliação do irmão quanto à questão do judeu, né? Realmente o país era uma loucura, né? Porque sequer eles sabiam que eles não tinham a pregação de vida após a morte. Para ele todas as bênçãos eram terrenas, né? Ele de repente veio Jesus, eu vou preparar a morada. Ele falou, que negócio é esse? Bom, Deus tocou no coração e falou nos nossos corações aí. E eu quero convidar os irmãos aí no próximo domingo, não, dia 17, né? Próximo é dia 10. Dia 17, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, 17, né, de março, um domingo, será a Santa Ceia do Senhor. E aí você prepara o suco de uva, o pão, né, o suco de uva e o pão, para que você, né, os elementos da Santa Ceia, possam participar. Quem pode participar? É sempre bom esclarecer, porque ninguém deve participar da Santa Ceia de forma indevida. É aquela pessoa que já
recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Recebeu essa glória, essa bênção que só Ele pode nos dar. É aquela pessoa que já é batizada, ou seja, assumiu um compromisso público de servir ao Senhor Jesus por toda a sua existência. É aquela pessoa que consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, se você é essa pessoa, você pode participar da ceia do Senhor. Prepara os elementos, pão e suco de uva no dia 17, sem ser o próximo domingo ou outro, nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. E se você não está em nenhuma destas condições, participe do culto. Você será abençoado, abençoada da mesma forma. E principalmente porque você está obedecendo. Não, eu não vou participar porque eu ainda não tomei minha decisão, porque eu ainda não sou batizado, porque eu não estou lembrado em uma congregação, porque eu não consigo discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus ainda, mas eu vou participar do culto, né? Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ser abençoado, abençoada pela palavra de Deus. Então participe do culto, né? É sempre bom, né? Fazer uma coisa boa para nós mesmos, para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Para o nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas sofrendo por estarem afastadas de Deus. Não fique afastado de Deus, não fique afastado do Senhor Jesus. Agora é aquele momento em que nós iremos fazer oração. O irmão Luiz vai fazer oração de intercessão geral e que você vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, aquilo que você precisa que Deus responda na sua vida, né? É um momento que também a gente pede, né? Eu falo sempre, principalmente pedir um fortalecimento espiritual, um renovo da fé, né? As coisas espirituais em primeiro lugar, mas não deixe de também colocar as suas outras necessidades para essa terra. Então, todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus em oração. Tá? Então, aproveita essa oportunidade. Vou passar agora a palavra e a oração ao nosso irmão Luiz, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos continuar firmes em Deus. E que o Senhor me ilumine, para que eu possa orar com simplicidade e que o Senhor abençoe a nossa oração. O Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. E queremos, Senhor, não só pedir para que o Senhor supra as nossas necessidades, mas que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Que possamos ter uma vida de oração, por mais curtas que elas sejam, que consigamos ter uma rotina, que consigamos permitir nos amoldar à tua vontade, que sejamos formoseados a Cristo, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, que venhamos a ser sóbrios, humildes, mansos, que venhamos a ser sábios, ousados quando for necessário. Senhor, te pedimos que o Senhor nos conceda saúde para vivermos nessa terra, que possamos realmente também continuar na leitura da tua palavra, na leitura da tua lei. Senhor, cada um dos que estão aqui agora comigo tem uma dificuldade, um casamento em crise, uma traição, um filho nas drogas, um desejo, um momento de desemprego, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, uma dívida. Senhor, nós te pedimos, transforma a maldição em bênção, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, a trabalhar em nós, a nos dirigir. Quebra os nossos corações, quebranta a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe damos liberdade, lhe concedemos liberdade para isso. Queremos viver segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque assim nós conseguimos realmente mostrar que te amamos e honrar ao Pai
com a nossa vida. Senhor, então responde, Senhor, queremos viver realmente o coração com essa paz que transcende, que supera todo o entendimento, para guardar os nossos corações, em que pese todas as tribulações que nós temos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, através da nossa comunhão contigo, através de te buscar sempre, nós tenhamos paz no coração, porque o Senhor é o Deus que controla tudo. O Senhor é o Deus que dá, o Deus que tira, e graças a Deus por isso. Como falou o apóstolo Paulo, que vivamos satisfeitos com o que temos no momento. Mas nada impede de colocar, como o próprio apóstolo Paulo falou em Filipenses, colocar diante de vós todas as nossas angústias e necessidades. Então, estamos colocando diante de ti, aguardamos a tua resposta e sabemos que a busca contínua a ti, ela nos trará paz ao coração, independente das dificuldades que estamos vivendo. Vivamos alegres na medida em que temos a consciência que a nossa existência não se resume a essa terra, e temos um Deus que podemos nos amparar e que cuida de nós. E tenhamos a coragem de viver segundo a vontade dele, e peçamos forças a ele para suportarmos, mas nós não estamos desamparados. Eu quero agora, meu Deus, colocar o Brasil em tuas mãos e pedir da mesma forma que o Senhor não desampare o Brasil. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor toque no coração dos nossos dirigentes e de todas as autoridades que compõem a República. Que o Senhor toque com o teu Espírito Santo, para que venham se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e mudar o seu comportamento. E que saibam que estão lá para nos servir e não para se servirem de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ou mesmo suplicar, que não percamos o direito à livre expressão, nem ao culto. Livra o Brasil do mal, guarda as nossas fronteiras, livra o Brasil da fome, da miséria, do caos econômico, do caos financeiro, do caos social, do caos jurídico. Protege a nós todos, os teus filhos e aos outros que ainda nem são, os mais humildes, das mãos dos tiranos, porque nós sabemos que não ficarão sem resposta. Abençoa o nosso país, guarda as nossas fronteiras. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos, agradecer a Deus, por mais esta oportunidade que nos deu de cultuar, de orar, de se colocar na presença dele. Amém? Então, lembrando, mais uma vez, não esqueçam, dia 17 é a Santa Ceia, Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus agora por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu concordo com a oração que teu filho fez agora, concordo com a oração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, de todos que oraram agora. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada um deles, segundo a tua boa, perfeita, agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez nós podemos realizar este culto ao Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor
são para o Senhor. Meu Deus, obrigado pela semana que passou, por ter nos guardado, protegido, nos livrado de todos os males, e essa bênção ter sido estendida a todos os nossos. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, os recursos, meu Deus, por nós termos sido bem-sucedidos naquilo que fizemos. Tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está orando conosco agora, a sua casa, a sua família, e pedir ao Senhor que abençoe o restante deste domingo e esta semana que está se iniciando agora, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todos os males, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção, ó Pai, ela seja estendida às suas casas, às suas famílias e a todos aqueles que estiverem ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos aqui, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha aí um restante de domingo e uma semana muito abençoada na presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.